Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, dando continuidade então à nossa matéria de direito penal, teoria geral do delito, fato típico, conduta. Estamos falando dos crimes omissivos. De forma mais específica agora, os crimes omissivos impróprios. Aqueles em que os garantes têm a obrigação de agir. Eles não podem se omitir, eles não podem cruzar os braços, porque se eles cruzarem os braços, eles vão responder criminalmente por tudo aquilo que decorreu da sua omissão. Não é verdade? Nós chamamos essas pessoas de garantes, garantidores. E a previsão dos garantidores, como eu disse para vocês na aula anterior, está no artigo 13, parágrafo 2º, relevância da omissão. Aqui está. Eu vou fazer um pedido muito especial a vocês agora. Embora esteja o artigo aqui na tela, eu gostaria que os senhores tivessem também a legislação com os senhores, porque às vezes eu vou precisar fechar aqui e usar o quadro. E aí vocês vão ter que acompanhar por aí. Isso vai ser importante também. Pessoal, vejam. Como eu disse, a omissão de regra ela não é relevante, salvo quando a lei exige. Então o nexo aqui é normativo. Como assim normativo? Ou seja, a imposição da obrigação de agir é imposta por lei, ela não é natural. Por exemplo, eu dou uma facada numa pessoa e eu mato ela. Não é preciso que venha um artigo dizendo assim, como é que eu posso dizer? A ação é penalmente relevante quando produziu o resultado. Porque isso é óbvio, isso é natural. Entenderam? Aqui não. Aqui, como a regra é que a omissão ela não seja relevante penalmente, tem que trazer na lei as exceções, os casos em que a omissão ela é relevante para o direito penal. E aí, a gente já vai começar com um detalhe importante, olhem só. A omissão é penalmente relevante, como diz ali, quando o omitente, ou seja, aquele que se omite, olhem bem, devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Se deram conta? Então nós temos já uma situação aqui muito importante que eu vou botar aqui no quadro. Eu vou pôr aqui no quadro. Eu não vou falar completamente sobre isso agora, mas vai chegar o momento que eu vou falar. Vamos arrumar o quadro aqui. Os crimes omissivos próprios a gente já resolveu. Vamos ganhar espaço agora aqui no quadro. Vamos apagar. Crimes omissivos, não é isso? Vamos jogar lá para cima os próprios. Já foi. E estamos aqui agora nos impróprios. Que é o nosso objeto de estudo, que é o que nós estamos vendo agora. Meus caros, os crimes omissivos impróprios são aqueles que só podem ser praticados pelas pessoas que estão no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que nós chamamos de garantes. E pelo que nós lemos no artigo 13, a omissão é penalmente relevante quando o omitente o que mesmo?
devia e podia, não é verdade? Ou seja, tem que ter um binômio. Capacidade mais possibilidade de agir. Era capaz de agir, podia agir e não agiu. Certo? Sendo as pessoas do artigo 13, parágrafo 2º, perfeito. Essa capacidade é a do artigo. E ela pode ser de 3 situações. Ela pode ser oriunda da lei, ela pode ser oriunda de contrato, e ela pode ser pela criação do risco da ocorrência do resultado. É o que o artigo 13, parágrafo 2º, assim estabelece. Agora sim, voltamos para o 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Lembram o que eu coloquei no quadro ali? Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Aqui nós temos a figura do garante pela lei. Senhores, aquele exemplo que eu estava andando pela rua e lá andando pela rua eu vi uma criança correndo risco de vida porque estava com fome. Ok. Dou de ombros, viro as costas e vou embora. O meu crime é um crime omissivo próprio, omissão de socorro. Por quê? Porque embora eu pudesse agir, eu não tinha o dever de agir. Não existe lei que mande eu agir. Concordam comigo? Se deram conta disso? Agora, e se por acaso eu sou o pai dessa criança e eu decido, por exemplo, dar cabo à vida do meu filho não alimentando? Eu digo para ele, não, a comida está cara, vais comer somente aos sábados, de aleluia. Vejam, e o meu filho vem a morrer. Percebam que agora eu já não sou qualquer pessoa. Eu tenho por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Eu tenho isso por lei. Então, eu sou um garante. E se eu sou um garante, o que a gente já aprendeu? A gente aprendeu que os garantes respondem pelo resultado decorrente da sua omissão. Qual foi o resultado que ocorreu da minha omissão? Foi a morte. Então, qual é o crime que vai ser imputado a mim em relação ao meu filho? Claro, vai ser o homicídio. Ok? Aqui será o homicídio. O matar alguém. Caiu em prova, banca CESP já. A mãe que dolosamente deixa de amamentar o seu filho, causando-lhe a morte. Responde por qual crime? Homicídio. Porque está aqui.
ela tem por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Claro, muitos alunos perguntam assim, mas professor, situação complicada, porque então no Nordeste, por exemplo, em períodos de seca, muitos pais seriam condenados. Lembrem, capacidade e possibilidade. É preciso os dois. Se não é possível socorrer, aliás, agir, não vai responder pelo resultado. Aqui cabe tentativa. Se o pai deixa de dar alimento para o filho para matá-lo e um terceiro vem e alimenta, o pai vai responder por tentativa de homicídio. Ele responde por tentativa, o motivo é muito fácil, né, pessoal, de perceber. Porque o pai, ao se omitir, ele deu início à execução do homicídio, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Eu estou andando pela rua e eu vejo um indivíduo estuprando uma moça. Bom, eu não tenho por lei obrigação de agir, um ato heróico, não. A não ser que eu tenha capacidades especiais para isso. Mas se eu não tenho capacidades especiais, eu tenho que chamar a autoridade. Se eu não chamo, o meu crime é de omissão de socorro, porque eu tenho alguém correndo perigo, certo? E eu não faço nada. É um crime omissivo próprio. Mas e se eu sou um policial? Se eu sou um policial, vejam só como a situação agora é diferente. Eu sou um policial, um agente de polícia. Eu vejo um indivíduo estuprando uma moça. E eu digo, eu devia ir lá e evitar, impedir, prender. Mas eu não faço. Eu não faço, eu me omito. Bom, combinamos o binômio. Capacidade, ok. Possibilidade, ok. Eu tinha por lei obrigação de proteção, vigilância. Eu sou garante. Eu respondo pelo resultado. Se deram conta? Qual foi o resultado? O estupro. Então, o meu crime vai ser o estupro. Olhem que interessante, pessoal. Eu vou responder por estupro sem ter estuprado. Exatamente por ser garantidor. Exatamente por ser garante. Por ser um crime omissivo impróprio. Mas, professor, então, se esse policial disser assim, bom, já que eu vou responder por estupro, eu vou lá e vou estuprar. Aí ele vai responder por 2 estupros. Um na forma omissiva imprópria e o outro na forma comissiva. Outra pergunta que volta e meia cai em prova. Professor, e se esse policial não estivesse em horário de trabalho? Cuidem, meus amigos, não existe freira paisana. Para efeitos penais, policial é policial 24 horas. Então ele vai ter a obrigação de agir. É por isso também que quando o padrasto abusa sexualmente do enteado e a mãe da criança se omite e nada faz, ela também responde pelo abuso. Exatamente porque existe essa letra A aqui. O dever de agir incumbe quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Lembrem que a mãe tem o poder familiar, que antigamente era o pátrio poder. Se deram conta? Isso é a lei. Mas como eu botei no quadro também, às vezes o garante, ele não ocorre, não se dá pela lei, mas se dá por uma relação contratual.
Porque diz aqui, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aqui está, contratual. Agora, a obrigação, o garante, surgiu por um contrato. E aí eu já preciso adiantar para vocês algumas regras que podem cair em prova, que podem marcar presença na prova de vocês. Em primeiro lugar, meus amigos, esse contrato, ele não precisa necessariamente ser escrito. Quando eu falo contrato, é no sentido informal da palavra. Ele pode ser um contrato verbal. Certo? Ele não precisa, por exemplo, ser um contrato oneroso. Ou seja, um contrato que exige uma contraprestação pecuniária. Ele pode ser um contrato, amigos, gratuito. Professor, como assim? Tem como dar exemplo? Tem, claro. Vamos imaginar que mais uma vez, eu esteja andando pela rua. Mais uma vez estou andando pela rua, bem de boas. Aí eu vejo um indivíduo entrar numa relojoaria, subtrair um relógio e ir embora. Eu olho aquilo e digo, bah, olha só, esse sujeito está levando um relógio. Como tem gente desonesta neste mundo. Tudo bem. Tudo bem. Só que tem um detalhe aqui, pessoal. Eu sou obrigado, olhem bem, eu sou obrigado a ir atrás do relógio da relojoaria? Eu posso até ter capacidade. Mas eu tinha o dever? Não. Nenhum. Qual é o crime que eu respondo? Omissão de socorro ao relógio é que não é. Minha conduta é atípica. Eu não cometo crime algum. Mas e se eu tivesse um contrato com essa loja? Se eu fosse, por exemplo, o vigia, que tenho, dentre outras atribuições, evitar que furtos aconteçam. E eu vejo o sujeito pegar o relógio e sair dali. Eu olho e digo, bah, esse sujeito está levando o relógio. Mas quer saber? Não me pagaram férias, não me pagaram o 13º, e eu já estou aqui há 3 semanas. Quer saber? Eu não vou atrás. Olhem só. Eu tinha o dever, eu podia. Não é a lei que me dá a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, mas de outra forma eu assumi a responsabilidade. Ou seja, eu tenho uma relação contratual. Logo, eu sou garante. Se eu sou garante, eu respondo, meus amigos, pelo resultado. Qual foi o resultado? A subtração do relógio, tipicamente conhecido como furto. Qual é o crime que vai incidir para mim também? Furto, do mesmo jeito que para o ladrão. Furto igual. Furto do mesmo jeito. Se deram conta? Pegar outro exemplo. Eu sou professor de natação. Estou dando aula para os meus alunos, lá, natação, e daqui a pouco eu vejo um aluno se afogando. Eu olho aquilo e digo, bah, olha ali o aluno se afogando. Mas espera aí,
Aquele ali é o Tício. Lembram do Tício? Ali é o Tício. É aquele que não pagou a mensalidade. Quer saber? Deixa assim. E o Tício vem a morrer. Vejam, eu devia agir, eu era o professor contratual, podia agir e me omiti. Sou garante, respondo pela morte, meu crime, homicídio. Se alguém socorrer e a criança não morrer, o aluno não morrer, o meu crime é de tentativa de homicídio. Se eu acho, por exemplo, que aquele indivíduo vai sobreviver, não, ele vai sobreviver, ele tem que tomar um sustinho. Eu posso responder por homicídio culposo pela minha imprudência. Mas eu respondo por homicídio porque eu sou garante ou garantidor. Como eu disse para vocês, o contrato, ele não precisa ser expresso, ele pode ser verbal, ele não precisa ser oneroso, ele pode ser gratuito. Por exemplo, eu sou um guia, estou conduzindo algumas pessoas por um percurso, encerrou o percurso, eu decido levar uma pessoa por mais um trajeto gratuitamente. Eu continuo sendo garante. Se eu vejo que essa pessoa está em direção a um penhasco e não falo nada, não faço nada, essa pessoa se precipita e morre, o meu crime é de homicídio, mesmo que naquela relação contratual já seja gratuito, ou seja, não me deva mais nada. O fato é que existe uma máxima no direito penal brasileiro que fala em pacta sunt servanda, que diz que os pactos, os contratos, são feitos para serem cumpridos. De fato, nessa situação aqui, assumindo a responsabilidade, eu me torno garante. Ok? E ainda, mais uma, que é a letra C, onde não é a lei, onde não é o contrato, mas diz assim: com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Isso significa, senhores, que até determinado momento, o indivíduo não era garante. Ele era qualquer pessoa que no máximo, talvez cometeria um crime omissivo próprio, mas com um comportamento anterior dele, ele acabou, certo? Ele acabou sendo garante. Acabou se tornando garante. Um exemplo. 2 amigos estão andando na beira de um rio, Tício e Caio. Tício pretende matar o Caio. Sabe que o Caio não sabe nadar. E, através de um jeitinho assim, dá uma esbarradinha e o Caio cai na água. Tício, com esse comportamento, ele passou a ser garante. Ele não tem por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Ele não tem uma relação contratual, não assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Mas com esse comportamento ele criou o risco. Se ele nada fizer e a morte acontecer, o crime para o Tício é de homicídio. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu mesmo era peru na época que aconteceu, mas teve um trote na Faculdade de Medicina da USP, em que vários veteranos pegaram um japinha, deram um porre no japa e liberaram a piscina lá, e o japa foi para a piscina, lá na piscina o japa morreu.
Vejam, não havia lei de cuidado, proteção e vigilância desses veteranos. Também não havia contrato. Mas com o comportamento anterior da embriaguez, eles criaram o risco da ocorrência. Todos eles foram indiciados e processados por homicídio por dolo eventual. Exatamente porque com esse comportamento anterior, eles criaram o risco da ocorrência do resultado. Se deram conta da magnitude da situação? Então, assim, meus amigos, se forma a figura do garante. Agora, olha que questão interessante o que eu vou trazer para vocês. Questão que já caiu em prova. Já caiu em prova. Joana, vamos apagar aqui. Joana vai chegar no pedaço agora. Joana é médica. E a Joana médica, ela está de plantão. Vamos supor, tá, que o plantão da Joana se dá do dia 17/11/2020 às 20 horas até o dia 18/11/2020 às 20 horas. Certo? Médica pediatra. A noite inteira, do dia 17 para o dia 18, não chegou uma viva alma no hospital. Então, o que a Joana fez? No dia 17/11/2020, ao meio-dia, Joana vai num churrasco de aniversário do filho de uma colega. Abandona o plantão. No mesmo dia, aliás, desculpem, né? Dia 18. Dia 18. Dia 17, meio-dia. Ela não estava no plantão ainda. Dia 18/11/2020, às 14 horas, adentra no hospital o menino Alberto. De 4 anos. Com fortes dores abdominais. Obviamente, a Joana não estava no hospital. Ela estava em um churrasco. Todavia, no hospital, havia aqui um cardiologista e um ortopedista. E ambos se negam a atender Alberto, alegando que não é a especialidade deles, que seria de responsabilidade da Joana. Dia 18/11/2020, às 18h30, Alberto vem a óbito. Alberto vem a óbito vítima de meningite. A pergunta é:
qual é a responsabilidade penal da Joana? Quando eu pergunto isso para os alunos em sala de aula, a maioria me responde homicídio. E por que respondem homicídio? Porque eles dizem que Joana, sendo médica, ela tem, no mínimo, relação contratual, assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Como ela não estava no plantão e se omitiu, é homicídio. Mas aí eu vou além e ainda pergunto para os alunos, mas seria homicídio doloso ou culposo? Uns diziam, eu acho que é doloso, porque quando ela saiu, ela assumiu o risco, é dolo eventual. Outros dizem, não, acho que é culposo, porque houve a imprudência de não estar no plantão. Amigos, cuidado. Nesse exemplo aqui, a Joana não responde criminalmente. Ela não vai responder por crime algum. E por que ela não vai responder por crime algum? Vem. É que antes de ir para os incisos, vocês precisam entender isso. Antes de ir para os incisos, é preciso ver o parágrafo. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia. Ela devia? Devia. Ela tinha uma relação contratual, se é hospital público ou por lei, se é funcionária pública. Mas ela podia? Não. Por que ela não podia? Porque ela não estava no hospital. Então essa possibilidade aqui, ela é física. Ela é física. Se a Joana não sabia que tinha alguém precisando dela, ela não vai responder criminalmente. A família pode acionar o hospital, pleitear indenização, mas isso tudo, senhores, é esfera civil. Isso tudo não é esfera criminal. Se deram conta? Qual é a outra pergunta que fazem para mim? A outra pergunta nessa questão é quanto a esses outros dois profissionais que negaram atendimento. Esses sim são garantes. Esses devem responder pelo homicídio. Doloso ou culposo? Depende. Se eles acreditavam, sincero e honestamente, que a morte não ocorreria, é culposo. Caso contrário, é doloso. Certo? E para terminar, os crimes omissivos impróprios, que são esses aqui, pessoal, eles também são chamados de crimes comissivos por omissão. Por que esse nome? Crimes comissivos por omissão. Porque percebam, toda vez que o garante não age, ele vai responder por um crime que decorre de um fazer. O pai ou a mãe que não alimenta o filho e morre, responde por homicídio, o verbo é matar. O pai, a mãe que permite que o padrasto violente abuse do enteado, da enteada, constranger, fazer. O vigia que permite a subtração, subtrair, furto. Então, amigos, é um crime comissivo,
Só que o garante responde por ter se omitido, por ter cruzado os braços. Certinho? Muito bem. Na próxima aula, nós vamos encerrar esse elemento do fato típico conhecido como conduta. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.